Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. E hoje eu gostaria de refletir com vocês em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 29. E a palavra do Senhor diz assim: Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi dançando e se alegrando, ela o desprezou em seu coração. Queridos, a arca da aliança aqui do Senhor, ela representa a presença do Senhor no meio do povo. Então, o texto nos diz que quando a arca da aliança estava entrando na cidade de Davi, Davi dançou, Davi se alegrou. E Mical, olhando pela janela, desprezou Davi em seu coração. A palavra não diz que ela falou, nem que ela reclamou, mas diz que no coração dela, ela desprezou Davi por estar dançando. Quando nós estamos, numa igreja, num lugar onde o nosso círculo de amizades é evangélico, nós percebemos que cada pessoa age de uma forma diferente quando está na presença de Deus, Algumas pessoas ficam caladinhas refletindo, outras pessoas choram, Outras pessoas pulam de felicidade, outras pessoas batem palma. Então a gente vê que cada um tem a sua forma de expressão. E é muito triste, querido, quando a gente julga a forma como o Espírito Santo age na vida do outro. É muito triste quando a gente quer padronizar o agir do Espírito Santo dentro de uma igreja. E eu sei que existe uma diferença, quando o Espírito está agindo e quando a emoção toma conta. Mas nós precisamos tomar muito cuidado ao julgar esse tipo de coisa, querido. Porque talvez nós estejamos julgando a ação do próprio Espírito Santo na vida daquela pessoa. E como é triste, porque nós não estamos julgando ela, e sim o próprio Espírito de Deus. Então a palavra diz aqui que Mical desprezou Davi porque ele estava dançando. Quantas vezes a gente julga a expressão do outro, a forma do outro expressar a sua alegria na casa do Senhor? Nossa, fulano grita demais. Aquele pastor, nosso Deus do céu, quando ele acelera ali, quando ele embrenha na pregação, meu Deus do céu, ele fica emocionado demais, ele se empolga demais, precisava conter mais, sabe? Quando a pessoa quer que a outra contenha. E olha para você ver algo muito interessante nesse versículo, que a palavra diz assim, que Davi, quando a arca da aliança do Senhor entrou, estava dançando, se alegrando. E Mical olha para ele por onde? Pela janela. Ela nem estava lá. Então, muitas vezes a gente quer julgar o nosso irmão, sendo que a gente nem está lá. E aí, é claro que a gente não vai entender a dança dele, é claro que a gente não vai entender a alegria dele. A gente não está lá. Sabe, às vezes nós estamos todos no mesmo culto, mas existem pessoas ali que escolheram se entregar, que escolheram abrir o seu coração, e existem pessoas que estão ali dentro da igreja também, mas elas parecem assim, tá em Marte, elas parecem estar em Nárnia, elas estão olhando da janela, elas estão como Mical. E hoje o Espírito Santo deseja chamar a nossa atenção, porque quantas vezes nós estamos todos no mesmo ambiente, e em vez de abrir o nosso coração, deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, a gente está olhando pela janela.
só de butuca naquilo que ele está fazendo na vida dos outros, e julgando o irmão que está falando em língua estranha, julgando o outro que está profetizando, julgando o outro que está pulando, se bate palma acha ruim, se fala um glória a Deus mais alto acha ruim. Querido, nós precisamos parar com isso. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Se você se sente melhor, mais calado, mais quieto, tudo bem. Se o Espírito Santo age na sua vida e você chora, tudo bem. Mas não julga o irmão que está pulando. Não julga a irmã que está batendo palma. Por quê, querido? Porque quando a gente julga a forma como que o outro está sendo tocado, nós estamos julgando o próprio Espírito Santo na vida dela. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Nós precisamos ter realmente o discernimento no nosso coração daquilo que vem do Espírito, daquilo que não vem, mas aí nós precisamos dominar a nós mesmos e não querer que o ambiente esteja do jeito que a gente quer. Não, nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós estamos como Mical, olhando da janela, tá com o coração fechado, não tá lá recebendo a Arca da Aliança na cidade, não tá lá participando da festa e tá da janela, julgando quem tá participando, julgando quem tá se alegrando, julgando quem tá dançando. A gente vê que ela não fez questão de descer da sua torre, de descer ali do seu palácio para poder receber a presença de Deus, né? O símbolo da presença de Deus na cidade, que era a Arca da Aliança. A palavra não mostra aqui a Mical se alegrando por estar recebendo a Arca da Aliança, mas a palavra mostra Mical desprezando Davi em seu coração, porque ele estava se alegrando na presença de Deus, dançando na presença de Deus. Então que nós possamos tomar cuidado para que nós não sejamos como Mical, que não está fazendo nada para ajudar, como se diz, não está abrindo o seu coração ali na presença de Deus, não está se dispondo a receber a presença na sua vida e está da janela, observando como que está sendo na vida do próximo. E por outro lado, nós podemos também tomar aqui o exemplo de Davi, que estava sendo julgado, e você acha que ele estava se importando? Ele estava se alegrando na presença do Senhor. Ele estava dançando na presença do Senhor. Ele não estava ligando se A ou B estava dizendo que ele estava exagerado na reação dele de estar recebendo a Arca da Aliança na cidade. Ele não estava se importando se Mical estava olhando da janela e desprezando ele. Ele estava assim, eu estou recebendo a Arca da Aliança na minha cidade. O símbolo da presença de Deus na minha vida. Eu estou feliz. Eu vou me alegrar, eu vou dançar. Então, muitas vezes a gente está ali na igreja e realmente, querido, infelizmente tem pessoas que vão para abrir seu coração, que vão para adorar, e existem outras que estão ali para olhar o movimento, para ver como as coisas estão acontecendo. Mas independente do que aconteça, você está ali para entregar o seu louvor. Você está ali para entregar a sua adoração. Então, meu querido, fecha o seu olho e louve com todo o seu coração. Sabe? Feche o seu olho, receba a palavra do Senhor e deixe com que ela faça morada em você. Chore, querido. Pule. Dance na presença do Senhor. Porque o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. E a gente não precisa ficar naquela coisa, com medo daquilo que o outro vai pensar. Se é o Espírito Santo que está agindo na nossa vida, querido, é bênção. Então busque ao Senhor, busque o discernimento e deixe com que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Ah, mas se eu falar, tal fulano vai dizer assim, que eu estava profetizando de mim mesmo, que eu estava falando de mim mesmo, querido. Você abriu o seu coração para o Espírito Santo, pediu discernimento e ele pôs a palavra na sua boca? Então fala.
Não preocupa. Deixe que Mical se resolva com Deus e faz aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração para fazer. Então que hoje essa palavra possa entrar como uma flecha no nosso coração, tanto para o exemplo de Mical, quanto para o exemplo de Davi. Davi, não se preocupa com quem está olhando para você em volta. Deixe a alegria do Espírito Santo invadir a sua vida. E Mical, cuidado, cuidado. Porque talvez você esteja desprezando no seu coração o agir de Deus na vida do outro, a alegria do Senhor na vida do outro. E isso pode terminar muito mal. Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família. Nós te pedimos perdão, Jesus, por todas as vezes que o Teu Espírito Santo estava agindo no ambiente que nós estávamos. E em vez de nos alegrar com o nosso próximo, Pai, nós ficamos desconfiados. Nós quisemos julgar a forma com que a outra pessoa estava expressando a alegria de estar na tua casa. Nós sabemos, Pai, que às vezes os nossos irmãos realmente se deixam tomar pela emoção, mas nós não temos, Pai, um poder assim de falar, não, isso daqui não tem jeito, Senhor. Então nos ajuda a como igreja, buscar o discernimento em Ti, para nós não nos deixarmos levar pelas emoções e também, meu Pai, não ficar como Mical, olhando da janela, Pai, sem abrir o coração, sem receber a Sua presença e reclamando de quem está abrindo o coração e reclamando de quem está recebendo a Sua presença. Ajuda, Pai, realmente, que dentro das igrejas, Pai, exista ordem, exista decência, mas que nós não tentemos reter o Teu Espírito Santo, reter o Teu agir. De forma alguma, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ele tenha liberdade dentro da igreja, que ele tenha liberdade, Pai, nas nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, não deixe que a emoção tome conta, não deixe a gente fazer nada além daquilo que o Teu Espírito Santo nos conceder, mas também, Pai, não nos deixa viver no raso, por medo de não ser o Teu Espírito agindo. Nos dê essa sabedoria, Pai, nos dê esse discernimento, para a gente não exceder nas emoções, mas também não deixar de viver as coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós, por estar julgando, Pai, a forma com que o Teu Espírito Santo está agindo, por querer, Pai, colocar o Teu Espírito Santo dentro de uma caixinha que está ali dentro do nosso entendimento, mas que nós possamos abrir o nosso coração todos os dias para que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, para que nós possamos enxergar o agir também na vida do nosso próximo, que nós possamos entender, Pai, que talvez a forma como o Senhor age na minha vida não é a forma que o Senhor vai agir na vida do meu irmão, de A, de B, não. Em cada um, Pai, o Teu Espírito Santo vai agir e a pessoa vai esboçar a reação, a alegria dela de uma forma. A única coisa que nós pedimos, Pai, é para que nós tenhamos o discernimento, para nós não deixarmos nada além do Teu Espírito nos comandar, mas aquilo, Pai, que vier do Teu Espírito Santo, que nós possamos aproveitar, que nós venhamos nos alegrar na Tua presença, meu Pai, dançar, pular de alegria, meu Deus, na Tua presença, aproveitar, meu Deus, a Tua presença, porque ela é a coisa mais preciosa que nós temos. Então não nos deixa, Pai, entristecer o Teu Espírito Santo. Não nos deixa, porque Mical aqui, Pai, com certeza entristeceu o Teu Espírito Santo, porque ela julgou a forma como Davi estava se alegrando na Tua presença, e isso não cabe a nós, Pai, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então que nós possamos ter o discernimento e cuidar, Pai,
de nós, cuidar da nossa consciência diante de Ti e deixar com que o nosso irmão cuide dele. Mas nós te pedimos, Pai, derrama o discernimento sobre a igreja, a ordem sobre a igreja. E eu tenho certeza, Pai, que o Teu Espírito Santo terá liberdade, vai agir, vai ser uma bênção, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!